Bom, fala galera, tudo bom? E aí? Beleza? Tranquilo? Bom, gente, hoje nós vamos começar mais uma aula de química, beleza? Com um assunto que é cinética química, tá ok? Então a gente vai dar uma passada em cinética química aí, para vocês ficarem ligados aí do que vai ser falado. Show? Então, galera, vamos lá então. Vamos começar a aulinha, que o dia está só começando. Vamos lá então, né? Cinética química. Então, a gente pode ver aí a definição do que seria cinética química, tá? O que acontece? São reações químicas que levam tempo para ocorrer. Então, o que a gente vai estudar? A gente vai estudar o tempo em que uma reação química ela vai acontecer, entendeu? Então, a gente vai identificar aí alguns fatores que vão estar relacionados para que aquela reação química ela possa acontecer, tá? Então, desde as reações mais lentas, como a oxidação, né, que a gente está vendo aí, a oxidação aí dessa corrente de ferro, ou a mudança de cor das plantas, tá? Como a gente está vendo aí, esse cenário lindo aí que a gente pode passar aí, vendo a mudança de cor aí dessa plantinha. Beleza, gente? Então vamos lá. E também, né, claro, as reações químicas levam tempo para ocorrer, como vocês podem ver aí, extremamente rápida, né? Ou seja, que são extremamente rápidas, como a combustão da explosão desse foguete aí. Ou seja, essa reação é uma reação que acontece bem rápida, galera, né? Como vocês podem ver, porque é preciso que esse foguete seja colocado logo na nossa atmosfera aí. Imagina se fosse uma reação devagar. Então a gente tem o quê? Reações que acontecem rápido e reações que acontecem devagar, né? Existem fatores que fazem com que essas reações acontecem rápido ou lenta, né? Acontece rápido ou devagar, beleza? Então, nós temos aí alguns exemplos, né, de reações e tempos, né, que elas demoram. Por exemplo, a gente pode ver aí, né, a energia, né, de uma camada para outra camada. Ou seja, nós temos aqui aquela excitação, quando a gente tem um elétron excitado, correto? Olha só, o tempo que demora, 10 a menos 15 segundos. Ou seja, uma reação que, pum, quando você olhou, já aconteceu, né? A explosão aí, né, uma dinamite, né, demora um segundo para acontecer. Aí você acendeu lá, quando bateu no pavio lá e pegou na pólvora, pum, um segundo ela já reage, certo? Agora, a, o ferrujamento aqui, né, de um navio, demora o quê? 30 anos para ferrujar, entendeu? 30 anos. Agora aqui, essa rocha aqui, como a gente pode ver aqui, né, ela era uma rocha normal. Só que com o tempo, com a ação do tempo, o que foi acontecendo? Ela foi se perdendo aqui, ó, fazendo um buraco aí. Inclusive, a gente tem muitos lugares, muitos pontos turísticos no Brasil que, pela ação do vento, formando uma reação química, né, com o vento, ela vai se formando detalhes, né, vai ter formando ali uma espécie de um desenho pela ação do vento, pela essa reação. Demora 30 milhões de anos, ok? Então, a gente tem vários tipos de reações, né? Para você ter uma ideia, o tempo que demora. Então, sempre alguma coisa está reagindo com outra coisa, certo? As reações elas não param, elas estão sempre em constante acontecimento, tá? Então, cinética química, gente, que a gente vai estudar hoje, né? Aquele pum, onde a gente vai acertar, é o quê? É o estudo da taxa na qual as reações químicas ocorrem. Então, nós vamos fazer o estudo de uma taxa na qual as reações químicas ocorrem. O que vai acontecer? Vamos compreender as reações químicas no nível molecular. O que aconteceu com a molécula, né? O que está acontecendo aí com o movimento dessas moléculas, o que está acontecendo com o movimento dos átomos, como que aconteceu essa reação química. Então, a gente vai fazer essa análise para a gente poder ter as nossas
ter a nossa entendimento sobre aquela substância ali, aquela reação química que aconteceu. Beleza? Então vamos lá, gente. Vamos lá. Aqui eu separei aqui 4 fatores que são importantíssimos, tá? Para uma reação química, tá? Então, esses 4 fatores aí, eles vão ser um dos principais fatores que afetam uma reação química, tá bom? Então, primeiro, não coloquei em ordem aqui dizendo que é o primeiro que é o primeiro que é o que mais acontece. Não, eu coloquei em ordem aqui para a gente entender como é que acontece, ok? Então, primeiro, o estado físico dos reagentes, ok? Como assim o estado físico, professor? Se ele está sólido, se ele está líquido, se ele está gasoso, tá? Então, o estado físico, ele vai impactar, né? Vai impactar, desculpa, vai impactar profundamente naquela reação química, certo? A gente pode ter uma análise que, professor, mas como assim no estado sólido, líquido, gasoso? Muito, certo? Quando a substância está no estado gasoso, a reação é muito mais forte, né? Quando você vai tomar um remédio líquido ou um remédio sólido, a reação do remédio no estado líquido, ela é muito mais forte, né? Ela é muito mais rápida. Você tem essa energia ativada muito mais rápido, ok? A concentração dos reagentes. Olha, a concentração também é um fator que influencia muito, certo? Se você toma um remédio mais concentrado, né, ele vai fazer uma ação mais rápida, uma ação mais duradoura. Se você toma um remédio menos concentrado, ele vai fazer uma ação menos duradoura, vai ser uma reação mais lenta, ok? Então, a concentração é um fator que influencia bastante. Temperatura, né? Dependendo da sua temperatura, a sua reação ela será mais rápida ou não, né? Se você for botar um ovo para cozinhar, por exemplo, certo? Depende da temperatura. Quanto maior a temperatura, né, mais rápido será o cozimento, né, dos alimentos, do ovo, por exemplo. Ok? E a presença de um catalisador. Tá? O catalisador ele vai fazer com que aquela reação aconteça mais rápido, tá? Diminuindo, olha só, preste atenção no que eu vou falar agora, porque isso é importante e está sempre caindo em prova. Ele vai diminuir a energia de ativação. O que é energia de ativação? A energia de ativação é quando aquela reação acontece. Então, ele vai diminuir o tempo que aquela reação possa acontecer. Vamos supor, se aquela reação demoraria 1 hora para acontecer, com o catalisador ela vai demorar meia hora para acontecer. Entendeu? Então, ele diminui a energia de ativação, ou seja, aquela energia que dá para ser, que que iria levar para que aquela reação acontecesse, certo? Ele diminui ela, fazendo que a reação aconteça mais rápido. Então, se eu precisasse de 50, vamos supor, uma força aí, vamos supor, eu preciso de 100 de energia para essa reação acontecer. Quando você usa o catalisador, essa reação não vai precisar mais de 100, mas sim de 50, de 80, de 20, tá? Por quê? Porque ele diminui a energia de ativação. Ok? Ele faz com que a reação aconteça mais rápido, né? Atuando aí na, na, na ativação dessa, dessa substância. Beleza, galera? Então, a gente vai estudar somente esses 4 tópicos aí, bem rapidinho, tá ok? É o necessário para que você consiga fazer uma questão de cinética química a vir no Enem. Ok, galera? Então, vamos lá, então. Vamos destrinchar esses 4 fatores aí, beleza? Estado físico, né? O estado físico dos reagentes. Os reagentes devem estar em contato para reagir, tá? Quanto mais facilmente as moléculas se chocam, mais rapidamente elas reagem. Isso é fato, né? Então, o estado físico, por isso que eu falei, uma substância no estado líquido, as moléculas elas têm mais facilidade para se chocar. Uma substância no estado gasoso, as moléculas têm mais chances de se chocarem. Então, a reação irá acontecer mais rápida,
né, a reação terá uma disposição muito mais rápida. As moléculas elas vão ter mais facilidades, né? Por quê? Porque elas estão se chocando uma com as outras, tá? Então, olha só, reações em meio homogêneo, reagentes estão dissolvidos na mesma fase ou possuem o mesmo estado físico, sendo solúveis mutuamente. Tá? Então, soluções no estado homogêneo, elas são solúveis mutuamente. Tá? Elas vão se dissolver possuindo o mesmo estado físico. Beleza? Reações em meio heterogêneo, os reagentes estão em fases fisicamente diferentes, possuindo uma superfície de contato limitada entre os reagentes. Ah, agora eu entendi, professor. Então, quer dizer que se você tem uma mistura no estado homogêneo, ela vai reagir muito mais rápido do que uma substância no estado heterogêneo. Por quê? Porque as substâncias no estado heterogêneo, elas têm forma, elas têm cores, e elas têm moléculas, claro que são moléculas, né? Mas elas têm, elas estão diferentes, certo? Por exemplo, o gelo com refrigerante, certo? Ele vai reagir de uma forma. Agora, se eu pego o refrigerante com uma água, ele vai reagir de uma outra forma, muito mais rápido. Aquelas misturas, aqueles solventes, né, aqueles produtos ali, produtos não, aqueles reagentes, eles vão reagirem com muito mais intensidade do que a água com gelo, certo? É claro que nesse exemplo, a nossa intenção não é misturar o refrigerante com água, mas sim a gente diminui a temperatura desse refrigerante, entendeu? Mas a gente pode ver que em misturas homogêneas a, a reação acontece mais rápido, por eles estarem em uma mesma fase, por eles estarem no mesmo uma mesma, como posso falar para vocês, que vocês possam entender, no mesmo fórmula estrutural, né? Ou seja, as moléculas estão mais ligadas entre elas, ok? Outro fator, né, que a gente viu lá é a concentração, tá bom? Então as reações tendem a ser mais rápidas se a concentração de um ou mais dos reagentes é aumentada, tá? Então a reação tende a ser muito mais rápida quando a gente tem aí uma concentração maior, ok? À medida que a concentração aumenta, a frequência de choques entre as moléculas aumenta, a velocidade da reação também é aumentada. Então, gente, isso aí é fato, tá? É fato. Se eu tenho, por exemplo, um antiácido, né? A gente coloca lá efervescente lá. Se eu coloco um comprimido, vai reagir de uma coisa. Agora, quando eu coloco dois ou mais comprimidos, ou seja, eu aumento a concentração ali daquele reagente ali, a minha reação vai ser muito mais rápida, porque eu vou ter ação de mais moléculas reagindo, tá? Então isso aí é uma lógica, né? Se você tem uma quantidade de moléculas maior, né, de reagente, você vai ter uma reação muito mais rápida, ok? Olha aí, gente, a concentração, né? As reações tendem a ser mais rápidas se a concentração de um ou mais reagentes é aumentada, tá? Então, olha só, eu tenho aí um fogo, né? Eu tenho um bombril aí. Olha, quando eu coloco fogo aqui no bombril, a reação é muito mais rápida. E olha depois aqui, quando eu coloco aqui uma ação de um gás aqui, certo? À medida que a concentração aumenta, a frequência de choques entre as moléculas aumenta. E a velocidade da reação também aumenta. Tá? Então, à medida que a gente vai aumentando a concentração, a gente tem a certeza de que as moléculas elas vão estar se juntando mais. Olha essa reação aí que a gente colocou do óxido de nitrogênio e o ozônio, tá? Se você ver aqui, nós temos aqui ó, o óxido batendo, ó, somente uma molécula de óxido. Olha só o que está acontecendo. Ela bate uma e duas, está vendo que o espaçamento aqui entre os choques de uma molécula é maior.
Agora, quando eu coloco duas moléculas desse óxido aqui, olha o que acontece. A gente tem mais choques, ou seja, a gente tem uma reação maior. Eu aumentei a concentração desse óxido aqui, certo? Agora, olha só, quando eu aumentei a concentração de O2, os choques vão ser bem mais rápidos, ou seja, a reação ela vai acontecer bem mais rápido, porque eu aumentei a concentração. Tanto nesse exemplo B, quanto nesse exemplo C, a gente pode ver que houve mais choques, ou seja, uma reação mais rápida, certo? Aqui eu tenho mais choques, aqui eu tenho uma reação que tem uma ativação mais rápida, né? Ou seja, ela está sendo ativada bem mais rápido, porque eu coloquei mais moléculas aqui de ozônio aqui. Então, você pode ver que esse espaçamento aqui diminuiu bastante na figura C, né? Em relação à figura A, diminuiu bastante. Na figura B, nós colocamos a concentração, aumentamos a concentração. Então, nós temos mais reações acontecendo aqui. Beleza, gente? Então, a gente viu aí que o nosso estado físico influencia, certo? E a nossa concentração também influencia bastante em uma reação química. Tá bom? Agora, o outro fator, né? E esse fator aí, eu acredito que todos vocês já têm essa noção, é a temperatura, certo? A temperatura é um dos fatores que influencia muito a energia, né? Então, com o aumento da temperatura, aumenta a energia cinética das moléculas, ou seja, a velocidade que as moléculas estão se chocando, certo? Você vê isso quando a gente coloca uma água para ferver, certo? Ela fica borbulhando. O que está acontecendo ali? São as moléculas que estão se chocando, né? Ou seja, as moléculas que estão batendo uma nas outras, certo? A velocidade das moléculas, tá? O número de choques e efeitos entre as moléculas. Consequentemente, a velocidade da reação aumenta. Então, se eu aumento o número de choques ali, foi o que aconteceu, pode ter acontecido aqui, ó. Tá vendo? O número de choques aumenta. Se a gente aumentou a temperatura, né, o número de choques eles vão aumentar, tá ok? Então, o aumento de temperatura faz com que as moléculas se choquem muito mais. Então, a gente vê esse gráfico aqui, ó, o número de moléculas, você pode ver que o número de moléculas aqui, ó, vai aumentando, né? E o que acontece aqui? Se vocês for ver aqui, a temperatura aqui, ó, é mais baixa. Quando a temperatura é mais baixa, olha só a quantidade de energia, né, de moléculas que estão reagindo. Tá vendo? Por quê? Eu estou numa temperatura mais baixa. Agora, quando eu aumento a temperatura, que está aqui, ó, nesse em vermelho aqui, a quantidade de moléculas é muito maior. Por quê? Porque eu aumentei a temperatura. Então, a energia, né, o mínimo de energia requerido olha aqui, a quantidade, certo? De moléculas que estão se chocando, estão reagindo, ok? A energia de ativação é a mesma, você pode ver que aqui, ó, é a mesma ao mesmo tempo, tá? A gente vai ver um gráfico sobre energia de ativação daqui a pouco, beleza? Mas a quantidade de moléculas, quando a gente tem aqui, ó, uma temperatura mais baixa, quer dizer esse vermelho aqui, tá? Ele vai mostrar para a gente que vai ter uma maior ativação das moléculas. Tá bom, gente? Outro fator também muito interessante é a presença de um catalisador. Tá ok? Então, o catalisador vai fazer com que nós tenhamos aí uma reação mais rápida. Então, são agentes que aumentam a taxa das reações sem serem consumidos. Olha isso aqui. Gente, são agentes que aumentam a taxa das reações sem serem consumidos. Gravou isso? Então, lê mais uma vez, tá? E grava isso. O catalisador, ele vai fazer com que as reações aconteçam, mas ele não será consumido. Então, se eu coloquei lá 20 gramas do catalisador, certo? No final, eu vou ter
A mesma coisa, 20 gramas do catalisador. Ok? Então, a presença do catalisador é um agente que aumenta a taxa de reação sem ser consumido. Grava isso, tá? Grava isso. Você vai entender depois, no final da aula, por que que eu estou falando para você gravar isso, tá? Afetam o tipo de colisão ou mecanismo que leva à reação. Então, ele vai afetar o tipo da colisão ali. Se a colisão vai ser rápida ou lenta. Tá? Redução da energia de ativação. Olha só, gente, outra coisa importante. Redução da energia de ativação para um processo químico. Então, se eu tenho um catalisador presente na minha reação química, tá? Ele vai diminuir a energia de ativação de um processo químico. A gente tinha falado sobre isso, né, em alguns slides anteriores. Estou falando mais uma vez. Por quê? Porque é importante. Sempre quando o professor fala sempre quando o professor fala mais de uma vez, porque aquela informação é super importante. Gente, está sempre caindo em vestibular questões falando sobre energia de ativação, falando sobre não ser consumido, ok? Então, a gente vai tratar aí sobre assuntos, questões desse tipo, tá? As enzimas são os catalisadores biológicos, ok? Então, é um catalisador biológico. Ele vai fazer com que aquela reação aconteça, beleza? Show de bola, gente? Então vamos seguir aí para o próximo assunto, tá? Olha só, aí eu havia falado para vocês sobre a presença de um catalisador. Então nós temos aqui, ó, as moléculas, ou seja, o número de moléculas que estão acontecendo, tá? Isso aqui é uma reação química, ou seja, a reação ela vai acontecendo quando chega no estágio, no ponto dela, ela desce, ou seja, a reação está acontecendo, né? Ou seja, aquele produto está reagindo, quer dizer, desculpa, aqueles reagentes estão formando produto, tá? Os reagentes estão formando produto. Quando está descendo é porque o produto está tá acontecendo o produto, beleza? O que é isso aqui? Isso aqui é o efeito de colisões, tá? No uso do catalisador, quando não temos um catalisador, tá? Então isso aqui, ó, não tem catalisador, é o efeito de colisão. Olha só o efeito de colisão, é menor o efeito de colisão, certo? Por quê? Porque eu não tenho catalisador. Agora, quando eu uso o catalisador, efeito de colisões quando eu uso o catalisador, o que aconteceu aqui? Ele diminuiu a energia de ativação. Se você for dar uma olhadinha, né, na energia que está escrito aqui, energia de ativação, ou seja, a energia aqui ela está aumentando. Ou seja, eu preciso de uma energia tal para que aconteça o que? A colisão das moléculas, certo? Quando esse meu catalisador ele entra e diminui a energia de ativação, mais moléculas são ativadas. E o que acontece? Ela acontece mais rápido, lógico, né? Por quê? Porque essa energia ela pode ser paralela ao tempo, né? Quanto mais tempo eu estou ali, mais energia eu estou usando, ok? Então, o que aconteceu com o catalisador? Ele diminuiu, olha só, estava aqui, né? A energia sem catalisador é aqui e a energia com catalisador é aqui, ou seja, se a gente for dar uma olhadinha aqui, ó, fica mais ou menos aqui, ó, a energia sem catalisador, onde eu estou passando com o mouse aqui, certo? Ou seja, quando diminui, mais moléculas estão sendo usadas, ou seja, mais moléculas estão colidindo uma com as outras, a reação está acontecendo mais rápida, ok? Então, o catalisador ele vai fazer com que diminua a energia de ativação, beleza? Olha aí a presença de um catalisador, né? É como se eu tivesse uma pessoa, né? Essa bolinha, ela não vai sozinha para lá, né? Você pode ver que essa bolinha ela não vai sozinha para o buraquinho aqui, né? Do rapaz jogando golfe. Precisa-se de quê? De uma pessoa que possa fazer com que essa bolinha vá chegar até o buraco. Esse homem aqui, né? Ele está agindo como um catalisador, porque ele está fazendo com que a reação possa acontecer, né? Talvez o vento possa levar essa bolinha até lá. Talvez
né, alguma coisa possa acontecer com a reação da gravidade. Talvez. Mas, né, pode ser que não aconteça isso. Ou pode ser que aconteça isso, certo? É a mesma coisa, né? Tem reações que pode ser que aconteçam, né? Demorem muito tempo para acontecer ou não vão acontecer. E o que a gente tem que fazer? Tem que usar um catalisador para que essa reação possa acontecer. Beleza, galera? Então, taxa de reações químicas. Taxa é a variação que ocorre dentro de um determinado intervalo de tempo. Então, eu tenho uma variação aí que vai acontecer em um determinado tempo. Ok? Ah, essa reação aconteceu de segundo a segundo. Isso chama taxa, né? Que vai falar para mim, ó, o inicial, o final menos o inicial. E essa taxa é aí de intervalo de tempo. Tá? Então, taxa de reação é a variação na concentração que ocorre em um intervalo de tempo. Se sabemos a variação da concentração, sabemos a quantidade de soluto reagente consumido para formar o produto. Então, se eu tenho uma taxa, ou seja, se uma reação demora um determinado tempo para acontecer, e essa mesma reação demorou um determinado tempo para acontecer, por exemplo, eu tenho duas soluções, né? Todas elas com os mesmos reagentes, certo? Se uma foi mais rápida e se uma foi mais lenta, né? Eu vou medir aí a taxa da reação, né? Ou a taxa de variação que aconteceu nessa reação aí, e através dessa taxa aí, eu vou conseguir saber qual é a concentração daquele produto, certo? Pelo simples fato da reação ter demorado um tempo para acontecer, tá? Então, a gente aí pode saber aí sobre essa taxa dessa reação aí. Tá bom, gente? Então, aí, considerando as reações aí, taxa de reação, a gente tem aí um molde A 0, molde B, beleza? Passa-se um tempo aí, a gente tem aí o A se transformando em B, né? Depois de mais um tempo que se passou, a gente tem aí o B, o A, se transformando em B de novo, né? Mais uma concentração de B bem maior. Ou seja, com o tempo eu consigo saber aí qual foi a sua concentração, quanto que reagiu de uma molécula para outra. Beleza, gente? Vamos lá então fazer umas questões aí, tá? Então preste atenção aí no que a gente vai falar aí para você entender. Essa questão aí é do Enem 2018, tá? Então, olha lá. O sulfeto de mercúrio 2, tá? Foi usado como pigmento vermelho para pinturas de quadros e murais. Esse pigmento, conhecido como vermelho, escurece com o passar dos anos, tá bom? Então não fique com medo da questão, não. Fica tranquilo. Fenômeno cuja origem é alvo de pesquisas, tá bom? Aventou-se a hipótese de que o vermelho seja decomposto sob a ação da luz, produzindo uma fina camada de mercúrio metálico na superfície. Essa reação seria catalisada por um íon cloreto presente na umidade do ar. Então, olha só, ele já está falando que essa reação seria catalisada por um íon cloreto presente na umidade do ar. Ok? Então, o cloreto agiria como um catalisador. A pergunta é, segundo a hipótese proposta, o íon cloreto atua na composição fotoquímica do vermelho. Gente, ele já falou que o íon cloreto é usado como um catalisador. A pergunta é, reagindo com agente oxidante, deslocando o equilíbrio químico, diminuindo a energia de ativação, precipitando o cloreto de mercúrio, absorvendo a energia da luz visível. O que a gente acabou de falar sobre o catalisador? O que eu acabei de falar, gente? Preste atenção nisso, porque isso é importante, certo? Então, eu vou deixar você responder agora. Fala aí qual é a resposta, tá bom? Entendeu? A resposta é a letra C, gente. A gente falou, entrou lá, que o catalisador ele vai fazer o quê? Vai diminuir a energia de ativação.
correto? Então, resposta letra C. Questão fácil demais no Enem, essa questão, né? Ele vem trazendo uma história gigantesca, fala um monte de coisa, mas se você ler com calma e for seguro, frio, você consegue fazer essa questão. Gente, a prova do Enem é para fazer com frieza, certo? É para chegar lá com raiva, com frieza, que você vai tirar nota 10 na prova, certo? Então, com frieza, gente, certo? Aqueles conceitos que eu passei para vocês, vocês vão e decorem, entendam aqueles conceitos e façam a prova com frieza e você vai chegar lá, beleza? Então, questão letra C, fácil. Vamos lá, olha só outra questão aí, tá? O odor que permanece nas mãos após o contato com alho pode ser eliminado pela utilização de um sabonete aço inoxidável. Y, que sabonete é esse? Sabonete de aço inoxidável. Calma, meu filho, fica calminho, tá? Constituído de aço inox, 74%. Cromo e níquel, beleza? Então, aço inox, cromo e níquel, né? Na verdade, o aço inox é ferro, cromo, níquel, carbono, tá? Então, vamos lá. É uma liga metálica, né? Ou seja, são metais, né? Apesar do carbono não ser um metal, mas ele está presente em maior quantidade, ele está ali fazendo uma liga metálica ali, beleza? Porque tem cromo, tem níquel, tem ferro, então eles estão fazendo uma liga metálica. A principal vantagem desse sabonete, olha só o que ele está falando. A principal vantagem desse sabonete é que ele não se desgasta com o uso. Considere as principais substâncias responsáveis pelo odor de alho e alicina. Estrutura 1, e que para que o odor seja eliminado, ela seja transformada na estrutura 2. A pergunta é, a conversão de 1 em 2, o sabonete atuará como? Então, olha só, para retirar o odor das mãos, eles usam o sabonete de aço inoxidável, tá? Aquele odor de alho, cebola, às vezes você está com aquele odor nas mãos, eles retiram esse, esse, esse odor com sabonete de inox, tá? E aqui está falando que a principal desse sabonete é que ele não se desgasta com o uso. Aí está perguntando, na presença, quer dizer, na conversão de 1 em 2, o sabonete atuará como o quê? Ele atuará como um ácido, como um redutor, como um eletrólito, como um tensoativo ou como um catalisador. Gente, foi o que eu disse para vocês que era importante que a gente tivesse ali falando de um catalisador. Eu vou voltar aqui para você ler, certo? E identificar qual seria a resposta. Olha só a primeira coisa que eu falei. São agentes que aumentam a taxa de reação sem serem consumidos. Então, a maior vantagem é que ele não se desgasta, ou seja, ele não é consumido, ok? Esse sabonete de inox não é consumido. Claro que você não vai usar ele para se lavar, né? Para ficar cheiroso, porque eu acredito que ele não vai te dar cheiro nenhum, porque ele é sabonete de inox. Mas nós temos a certeza que aqui a resposta é a letra I, porque esse sabonete ele atuará como um catalisador, tá bom? Gente, sabonete inox é um sabonete mesmo, né? É uma peça redonda, tá? Ou quadrada de inox, tá bom? Ele é um sabonete dessa forma. Não tem um desenho aqui para mostrar para vocês, mas depois vocês podem dar uma pesquisada aí. Sabonete de aço inox, inoxidável, ok? Próxima questão, gente. Enem 2002, né? Lembrando que a gente fez Enem 2018, Enem 2019, agora o Enem 2002, tá? O milho verde recém-colhido tem um sabor adocicado. Já o milho verde comprado na feira, um dos
um ou dois dias depois de colhido, não é mais tão doce, pois cerca de 50% dos carboidratos responsáveis pelo sabor adocicado são convertidos em amido nas primeiras 24 horas. Olha só o que está falando, pois cerca de 50% dos carboidratos são responsáveis pelo sabor adocicado são convertidos em amido nas primeiras 24 horas. Eu vou ler mais uma vez para que você consiga entender, tá? Aonde está a parte-chave da questão. Então, vamos lá. 1 ou 2 dias depois de colhido, não é tão doce. Então, depois que passa 2 dias, não fica tão doce. Pois o quê? Pois 50% dos carboidratos responsáveis pelo sabor adocicado, ou seja, 50% dos carboidratos que são responsáveis pelo sabor adocicado, ou seja, só vai ficar doce por causa do carboidrato, ok? São convertidos em amido pelas primeiras 24 horas. Então, passou 24 horas, 50% deles ali é convertido em amido, fazendo que ele perca aquele sabor adocicado. Então, é por isso que acontece, né? Por quê? Porque existe a transformação do carboidrato em amido, e isso faz com que ele perca aquele sabor de docezinho. Tá bom. Para preservar o sabor do milho verde, pode-se usar o seguinte procedimento em 3 etapas. Então, para a gente preservar aquele sabor docinho, a gente usa 3 etapas, tá? Ó, descascar e mergulhar as espigas em água fervente por alguns minutos. Então, eu vou pegar lá, né, aquele amido, aquele milho, e vou mergulhar ele em água fervente por alguns minutos. Beleza? Ou seja, ele vai bloquear a ação do carboidrato virando milho, né? É claro. Virando milho não, desculpa. Virando amido. Beleza? Resfriá-las em água corrente. Ou seja, eu vou dar um choque térmico. Água quente, pum. Depois resfriá-la em água corrente. E preservar na geladeira. Então, fazendo isso, eu vou conservar aquele sabor docinho. Então, gente, já entendemos a questão. Agora nós vamos ver as opções. Tá? O choque térmico converte as proteínas do milho em amido até a saturação. Este ocupa o lugar de amido que seria formado espontaneamente. Gente, que doideira é essa que eu tô falando? O choque térmico converte as proteínas do milho em amido. Não foi isso que a gente acabou de ler, certo? Vamos lá. Então, esquece essa daí. A água fervente e o resfriamento impermeabilizam a casca. Gente, a gente acabou de falar que é para descascar. Como é que vai impermeabilizar a casca? Vamos lá. As enzimas responsáveis pela conversão desses carboidratos em amido são desnaturadas pelo tratamento da água quente. Opa, calma aí. Essa daí está se parecendo interessante. Micro-organismos que, ao retirarem nutrientes dos grãos, convertem esses carboidratos em amidos e são destruídos pelo aquecimento. Não, negativo. Negativo. Não tem nada a ver com o que a gente está falando, certo? O aquecimento desidrata os grãos de milho, alterando o meio da dissolução onde ocorreria espontaneamente a transformação desses carboidratos em amido. Gente, a gente não quer que o carboidrato se transforme em amido. Será que alguém não entendeu isso ainda? A gente não quer isso, a gente não quer. A gente quer que o carboidrato ele fique carboidrato para que tenha o sabor doce. Então, gente, a única opção aqui é a resposta da letra C, ok? Quando você não tem ideia de qual é a resposta, dá uma olhadinha, gente, nas questões, né? Para vocês terem noção aí do que seria, qual seria a resposta certa. Beleza, galera? Então, a gente fica por aqui, né? Infelizmente, acabou a nossa aula, tá bom? Na
quarta-feira e na quinta-feira nós vamos falar mais uma vez com vocês. Então, um beijo, um abraço para você, meus amigos, tá? Em breve nós estaremos juntos aí nas nossas aulas, eu acredito, tá? Tchau, tchau. Fui!